Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esta live das sextas-feiras. Meus agradecimentos a Karen Rodrigues e seu canal, Wagner Dorim e o TV Galáctica, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, transmitindo esses temas e, obviamente, fazer parte da equipe, que muito me honra. Muito obrigado e obrigado a vocês que estão aí nos prestigiando, assistindo, participando, apoiando, investindo, como eu sempre digo, o seu tempo nesses assuntos, nesse trabalho. Muito bem. Conforme tínhamos falado na última live, esta é uma continuidade da anterior, da última sexta-feira, falando sobre Maitreya. Tenho certeza que muita gente não ouviu falar de Maitreya. Vamos aqui dar algumas especificações sobre este importantíssimo tema, tá? Alguns esclarecimentos. Primeiramente, precisamos entender o contexto avatárico. O que vem a ser um avatar? Um avatar é uma encarnação de um ser excelso, de um ser supremo, de bastante adianto no seu sentido evolucional, consciencial, e que é um veículo de manifestação de uma consciência excelsa superior ainda. É um veículo de manifestação do Espírito da Verdade, um veículo de manifestação do divino. Então, um ser, como por exemplo o Siddhartha, como nós mencionamos, um ser como Jesus e outros tantos, eles têm uma comunhão plena com o Espírito da Verdade na sua manifestação, têm uma comunhão plena com o aspecto divino quando ele se manifesta por intermédio destes avatares, conjugando num amálgama em que não se sabe, não se discerne naquele momento ou naquela trajetória o aspecto humano do aspecto divino. Jesus, por exemplo, ele em nenhum momento disse que era Deus. Ele sempre afirmou que ele e o Pai eram um só. E que Deus se manifestava por intermédio dele. Que não era ele que fazia todo aquele aparato maravilhoso de ensinamento, de cura, de milagres. Se bem que o milagre, como se entende, não é exatamente isso. O milagre faz parte da operacionalidade da lei. Só que, no estágio em que ainda estamos, não compreendemos ou não queremos compreender como o mecanismo do universo funciona. Ao contrário desses seres maravilhosos. Então, o Avatar ele manifesta isso de uma comunhão, com uma comunhão tal em que a figura pessoal dele, na verdade, se despersonaliza e tem uma unicidade com o cosmos, com o Pai, com o divino e com a lei. Muito bem. Existem, na verdade, 3 tipos de avatar. Um avatar com uma penetração global, onde a sua palavra, o seu exemplo, o seu ministério, ele vai alcançar, com o tempo,
a totalidade ou quase totalidade das consciências encarnadas. Existe o avatar anônimo, totalmente anônimo. Aliás, a maioria deles se manifesta assim. Eles operam, trabalham a partir da sua manifestação no anonimato, com muita humildade, como não pode deixar de ser. E também humildade é um termo, hoje em dia, muito mal entendido, muito mal interpretado. Depois até falaremos sobre isso. E essa manifestação também se dá de forma local, de forma localizada, tá? Dentro de um aspecto de exposição ou no aspecto do anonimato. Então, um avatar, ele tem por objetivo, tem como missão, tem como cronograma de trabalho esses três aspectos diferenciados, onde ele, obviamente, vai se manifestar de uma forma ou de outra, sempre no processo de retomada de um caminho evolutivo consciencial, sempre no processo de uma retomada de consciência, sempre na sua vinda para, num momento crítico, resgatar um processo antigo e, ao mesmo tempo, colocar a humanidade ou a parcela sob a qual ele tem, obviamente, uma influência, uma ingerência, inclusive kármica. Karma por conta, obviamente, daquele núcleo, seja ele pequeno ou grande, de orientação, de colocar o pessoal nos trilhos, falando mais a grosso modo. Então, podemos concluir, e na verdade verificamos, que o processo da avatarização, da processo da antropomórfico, da antropomorfização do espírito da verdade, saiu. Desculpe. Esse processo, na verdade, começa, na verdade, a se manifestar a partir das quedas na Atlântida. Durante a Idade de Ouro, porque a sobrevida da civilização atlântica, da quarta raça raiz, é muito longa. Põe aí no mínimo 800 mil anos para trás. Então, nós temos, na história do planeta, a passagem das eras, como reza o Rig Veda, como reza o quarto livro dos Vedas, que é o Rig Veda. Rig é 4, em sânscrito, que fala justamente sobre os yugas, ou melhor, as yugas, as eras, perfazendo um Diva Yuga, né, que é o somatório de 4 principais eras no processo evolutivo humano, das raças, raízes principalmente. Então nós tivemos já no planeta a chamada Idade de Ouro, que voltará em algum tempo, não muito, no futuro. A Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade do Ferro, respectivamente em sânscrito, o Satya Yuga, o Treta Yuga, o Dvapara Yuga e o Kali Yuga, que é a Idade do Ferro, a Era Negra, que estamos atravessando já há bastante tempo, estamos perto do final. E quanto mais perto no final, mais o cerco aperta. Observamos iniquidade, maldade, inversão de valores, inversão da família e todas as mazelas que nós vemos no dia a dia e que parecem aumentar, faz parte de um processo. Não que tenhamos que estar alheios ou indiferentes ou de braços cruzados a isso tudo, mas faz parte do contexto. Como cada um
individualmente e na coletividade, vai lidar com isso, é que é a grande chave consciencial evolucional. Então já tivemos uma era de ouro no planeta onde não existia a necessidade de sociedades secretas, religiões, ocultismo, conhecimento hermético, fechado, esotérico. Esotérico com S, que é oculto, exotérico com X, é aberto. Então, nós estamos passando agora por um processo de transformação do esotérico para o exotérico. Esta live, por exemplo, é um exemplo disso. Esta live é um exemplo disso. Em que momento imaginaríamos que em menos de 20, 30 anos estaremos falando sobre esses assuntos numa live, como existe hoje no mundo inteiro, todos os dias? Assuntos mais diversos e, principalmente, assuntos mais reservados, ocultos, espirituais, espiritualistas, metafísicos, hiperfísicos, ufológicos, civilizações antigas, escrituras sagradas, conscienciais, etc, etc, etc. Então não existia necessidade disso tudo, era tudo aberto. O contato de cada um com a divindade e com as suas respectivas manifestações no plano físico era direto. Não existia a necessidade de ocultar conhecimentos. De acordo com a passagem do tempo e com as quedas que ocorreram, do desvirtuamento da humanidade por escolha própria, valorizando demasiadamente a parte material e abrindo justamente um leque de opções para experimentar justamente o negativo, pois estamos aqui para, tanto de uma forma ou de outra, experimentarmos. Não viemos resgatar nada, não viemos aqui para termos razão sobre nada ou sobre alguém. Estamos aqui cumprindo um processo de reequilíbrio daquilo que nós mesmos desequilibramos no passado, que é um dos aspectos do karma, ou, melhor dizendo, o principal aspecto, e, principalmente, experimentarmos. Estamos aqui acumulando experiências, até para a própria divindade, até para Deus, que por nós experimenta o plano físico, que é uma etapa do processo da criação. Muita gente até separa o plano físico, material, colocando sob uma ótica profana. Nós é que transformamos isso em profano. Porque o ser humano não nasceu para correr contra o relógio, o ser humano não nasceu para competir com os outros pelo poder, por status, por dinheiro, por ego, por isso ou aquilo, que são consequências naturais. O dinheiro, por exemplo, não tem nada a ver com isso. O uso que fazemos dele é que é o fator determinante, e outros aspectos também, por escolhas pessoais, e, obviamente, precisamos reequilibrar qualquer vibração ou energia que, porventura, tenhamos desequilibrado no passado em função dessas más escolhas. A questão não é o materialismo em si nesses processos. A questão, repito, é como o ser humano lida com isso de forma egoística, egóica. E isso está mudando. Voltaremos em breve a uma questão de Satya Yuga, e mesmo, como eu já falei antes, vivendo dentro de um Kali Yuga, podemos transformar a nossa vida numa idade de ouro e o nosso entorno também num próprio Satya Yuga. Isso é escolha de cada um. Então, o processo evolutivo consciencial, por essas más escolhas, que chegam ao clímax, ao auge nesse processo de transição planetária, como eu disse ainda há pouco, tudo que encontramos em relação ao Kali Yuga de negatividade,
e etc, 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 com respeito às mazelas que nós vivenciamos e que nós criamos por essas escolhas, isso tudo está escrito no Rig Veda, um livro de mais de 8.000 anos. E que você abre esse livro, antiquíssimo, milenar, e está tudo lá escrito como se fosse o jornal de hoje de manhã. Principalmente a questão de inversão de valores. E é isso que estamos vivendo, final de Kali Yuga. E dentro desse processo, houve a necessidade óbvia de preservar dos ímpios, dos mal-intencionados, dos intolerantes e daqueles que ainda não despertaram e não têm dentro de si o processo iniciático, o amor, o processo de compartilhamento e de irmandade, preservar justamente desses indivíduos um conhecimento sagrado, estimulando, obviamente, que, como eu falei, o ser humano não nasceu para correr contra o relógio, para fazer da sua vida acordar, comer, trabalhar para ganhar dinheiro e não para sua satisfação pessoal, enfim, viver escravo de um sistema que obviamente já está obsoleto há muito tempo. O ser humano não nasceu para isso, o ser humano nasceu para outra coisa, nasceu para ter uma plenitude da sua vivência e das suas experiências no plano físico. Por isso é que o ser humano, em vez desse sacrifício, ele não entende, de uma forma geral, que é preciso executar o sacro ofício. Transformar tudo na sua vida em algo sagrado. E esse sagrado aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com seita, não tem nada a ver com esses aspectos. É o sagrado dentro de si, da sua comunhão com Deus. Já eu não acredito em Deus, então você acredita em si mesmo. Se você não acredita nem em si mesmo, lamento muito, passe a acreditar. Em vez de arranjar desculpas e justificativas o tempo todo. Que, aliás, como dizem, é a atual santa para a qual a grande maioria reza, a Nossa Senhora das Justificativas. Todo mundo tem desculpa para tudo hoje. Coloca à frente prioridades que não deveriam, as verdadeiras prioridades, porque dá trabalho evoluir, é necessário esforço, coragem, determinação e muita abertura mental e de coração para você galgar algo melhor para você, inclusive em termos materiais. É mais fácil ficar na zona de conforto. Isso tudo é Kali Yuga. E justamente para proteger determinados conhecimentos sagrados, importantes no processo evolutivo, tá? É que se criou o ocultismo, o hermetismo, ordens para salvaguardar esses conhecimentos que são oferecidos apenas àqueles que se interessam, que se identificam, que se abrem para isso e, principalmente, se esforçam o suficiente para alcançar o mérito de adentrar nesses conhecimentos e, principalmente, na sua prática, que os identifica com a sua mônada, com o seu espírito, com a parcela divina dentro de si, se unindo ao cosmos. E por isso houve a necessidade, a partir daí, das quedas na Atlântida e a última queda Atlântica, saindo do Satyuga e passando por outras eras até chegarmos nessa era de ferro, do Kali Yuga, houve a necessidade de, em tempos, haver a manifestação de um avatar. E esse avatar
vai se manifestando com o tempo de uma forma global, de uma forma anônima, de uma forma local, para justamente colocar a humanidade ou aquela parcela da humanidade nos trilhos, no caminho de volta, no retorno ao Pai, ao amor, a justamente a comunhão cósmica com a verdadeira natureza do ser humano, a partir da criação. E volta e meia, porque ao longo do tempo os ensinamentos dos avatares são esquecidos, porque a conscientização é lenta a nível global, aos poucos, um ou outro ou determinados grupos vão justamente despertando nesse processo, e muita gente, hoje em dia, está despertando, está desperta, mas está solta, não sabe o que fazer com isso, porque o que se encontra, de uma forma geral, na mídia é tudo ao avesso desse despertar. Então, é necessário uma condução e uma orientação, e ela, obviamente, é conduzida, desde que se abra para isso, pela sua própria egrégora espiritual, pelo seu próprio egrégore, para justamente se abrir e relembrar o que ela já sabe e colocar a sua verdadeira natureza para fora e ter coragem para isso. Volto a dizer, em vez de ficar arrumando desculpa. E se refestelar na zona de conforto. Então, com o tempo, houve a necessidade dos avatares. Moisés foi um, Akhenaten foi um, Pitágoras foi um, Platão foi um, Tsongkhapa, no Tibete, o grande santo do budismo tibetano, e do Tibete de uma forma geral, foi um. Imhotep, no Egito. Krishna, na Índia. Aliás, a morte de Krishna, segundo algumas tradições hindus, determina o início do Kali Yuga, o início da era que estamos vivendo. E tantos outros. Obviamente, os incomparáveis Jesus, o Cristo, Yehoshua Ben Pandira e Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, o Buda da suprema e infinita compaixão. E um avatar, como até mencionei na live passada, jamais vem sozinho. Quando esse processo da avatarização ou manifestação da divindade começou no planeta por essa necessidade, isso é supervisionado não só no plano físico, como nos outros planos, por um planejamento e uma estrutura logística de seres altamente avançados, que é impressionante. Existe uma grande ordem responsável por isso, totalmente ligada a Duat, Agartha, Shambhala, o rei do mundo, Lord Melquisedeque, e toda a cúpula, toda a pleiade de seres responsáveis pela evolução consciencial neste planeta, no plano físico e extrafísico, dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Tudo que nós vemos aparentemente está fora de controle, parece estar fora de controle, ou está, o planeta parece estar indo para o buraco, mas garanto a vocês que não. Além do Cristo estar no leme, Deus estar no leme, toda essa estrutura logística dessa cúpula planetária, ou seja, o verdadeiro governo oculto do mundo, que zela pela evolução das raças e do processo evolutivo consciencial, está no leme e está agindo, só não pode e nem vai interferir no livre-arbítrio do ser humano. Como eu já disse numa live anterior,
sem querer ser rude. Repetindo, se você espera um avatar, se você espera um disco voador, uma nave, você espera um mestre, um anjo, que venha aqui nesse momento de transição planetária te tirar dessa, vai esperar sentado, porque a coisa não funciona dessa forma, de maneira alguma. Eles nos orientam, eles nos instruem, eles nos ajudam, nos inspiram a encontrarmos as ferramentas necessárias, desde que nós criemos abertura para isso, os instrumentos e ferramentas necessárias para alcançar a cura. Estou repetindo uma coisa que eu já falei, e é isso mesmo, para alcançar a cura para elementos que nós mesmos criamos no passado. O que nós criamos, nós que temos que resolver. Eles não farão um trabalho que cabe a nós, mas estarão lá. Aliás, estiveram sempre. É aquela velha história. Os mestres, esses seres, estão com o braço esticado, com cãibra no braço, para nos tirar do fundo do poço, mas nós não esticamos o nosso. Aí fica complicado, porque a parte que nos cabe, poucos fazem. E os que fazem, juntamente com eles, são os que estão segurando o planeta até agora. O planeta já não foi literalmente para o espaço. Agradeça, obviamente, a essa pleiade que coordena esse processo todo, e os seres humanos aqui, ainda poucos mais, felizmente isso está crescendo, porque a Era de Ouro vem aí. Não é para amanhã, nem para depois de amanhã. Ainda é um tempo, mas o processo já começou. Esses são que seguram o planeta. E, como eu estava dizendo, os avatares não vêm sozinhos, eles têm um apoio. E essa grande ordem, no meio do século XX, meados da década de 50, ancorou fisicamente a sua estrutura aqui no planeta. Existe sob viés físico, tridimensional, no nosso plano, coordenando justamente a próxima manifestação avatárica. Como, repetindo, o avatar não vem sozinho, ele vem, obviamente, numa estrutura física que o acompanha, uma contraparte, e muitas vezes um terceiro aspecto encarnado aqui, manifestado, como, por exemplo, Jesus, Yahushua bem Pandita, que para a manifestação do Cristo precisou uma estrutura planejada por esta ordem, uma estrutura que encontrou justamente essa contraparte em Maria, no seu irmão gêmeo em João Batista. Jesus teve um irmão gêmeo. E isso está representado na arte sacra da Igreja Católica. E a arte sacra é uma forma de ocultar grandes segredos e grandes verdades, assim como outras formas de manifestação. Seja a nível filosófico, como se falou aqui já, artístico, científico ou religioso. Religioso não no sentido da religião como instituição, até mesmo política que nós conhecemos hoje. Religioso no sentido de religare. Cada um de nós religarmos com a nossa própria e verdadeira essência espiritual, nossa essência monádica, o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira comunhão com o cosmos. E isso se dá sobre várias áreas, especialmente arte, filosofia, ciência e a própria religião, dentro do conceito do religare. E existem outros seres que têm uma missão avatárica, mas de um grau menor, de uma evolução muito alta, que o Oriente chama de Bodhisattvas. Aqui no Ocidente chamamos de grandes santos iniciados. Enfim, pouco importa a nomenclatura. O que é interessante notar é que, dentro desse processo altamente organizado,
A coisa, na verdade, não é como a maioria pensa, Deus decide, manda um avatar lá, é pronto. Deus decide, manda o avatar, mas existe toda uma estrutura logística para isso, até mesmo no sentido de camuflagem de um ponto em diante, para que as hierarquias negativas aqui não tenham a devida chamada atenção ou não notem. E isso se passou. A manifestação de um ser como Jesus até o plano físico, para manifestar o físico, levou bastante tempo, inclusive numa depuração genética de Abraão até Jesus. Passando por sangue atlante, passando por sangue egípcio, passando por sangue hebreu, no caso específico dele. E, nesse processo, antes de um grande avatar como Jesus, antes de um grande avatar como Moisés, antes de um grande avatar como Akhenaten, antes de um grande avatar como Buda, e lá atrás como Krishna, 7 bodhisattvas, ou 7 santos iniciados, ou hierofantes, se manifestam antes. É preciso a manifestação e a conclusão de 7 bodhisattvas para que haja a manifestação búdica, ou de um Buda. Muito bem. Dentro desse processo, nós temos a futura manifestação, ou seja, o ancoramento dele já aconteceu. Estamos em processo para a futura manifestação do chamado Buda Maitreya. Maitreya vem de Maitri, é um termo sânscrito que significa amistoso, cumplicidade amistosa, uma amistosidade íntima, bondade e compaixão pela humanidade. Esse é o Buda Maitreya, que é aguardado sob esta nomenclatura no Oriente. No Oriente conhece-se sob Buda Maitreya, sob o nome Buda Maitreya. Os hindus, os tibetanos, o Oriente de uma forma geral, aguardam para breve a manifestação do Buda Maitreya ou o advento de o Senhor Maitreya. O Islã aguarda a mesma coisa, mas só que com outro nome. Aguarda o Imã Mahdi. O zoroatrismo aguarda o ser Sosiosh, ou Sosioch, depende aí da pronúncia. Os judeus aguardam o Messias, o Mashiach. Existe na iniciação templária, no processo templário em Portugal e ligado ao Brasil, a espera, a volta, o retorno de D. Sebastião e o advento do Quinto Império. É tudo a mesma coisa. Praticamente com algumas diferenças, poucas diferenças, tudo a mesma coisa. A exemplo dos cristãos que aguardam a segunda vinda de Cristo, que para o Oriente é uma Maitreya. Pelo que se conhece dos brahmanes, dos hindus e de todo esse processo de conhecimento relativo à Maitreya, todo grande Buda, ele chega ao final de um yuga, de uma era. Então, ao final do Kali Yuga, aguarda-se, para fechar o Kali Yuga, a manifestação do chamado Kalki Avatara, ou o avatar do cavalo branco, que é o mesmo que o Buda Maitreya, que vem trazer a pureza, vem trazer a compaixão,
assim como Cristo fez, e o seu retorno diz isso, vem trazer o estabelecimento definitivo do reino divino, celestial, cósmico no planeta. Lembrando que eu falei antes e não completei. Separam aqui, é separado aqui com os termos profano e sagrado, as questões materiais. Lembrando que o nosso plano físico material também é divino. Precisamos fazer como Jesus ensinou, trazer o céu à terra. É para isso que estamos aqui, para sacralizar isso tudo e não para desvirtuar, como a humanidade tem feito. O plano divino, o plano físico material é o plano das experiências. Você melhor experimenta tudo aquilo que você precisa aprender no plano físico. Você aprende muito pouco ou quase nada no astral. Tanto que existe uma fila enorme para reencarnar. Você que diz, eu não queria estar, mentira! Você queria estar aqui, você disputou vaga para descer, para reencarnar aqui, porque é o meio mais rápido de você executar o seu aprendizado, seus experimentos e reequilibrar a energia que você desequilibrou. Em outros planos isso é muito lento, quase não acontece. Muitos experimentam uma espécie de pralaya, que é um termo sânscrito que quer dizer repouso, inércia. O próprio universo passa por isso. Um grande período de ativação, de movimento, que é o Manvantara, ou Manvantara, que é um intervalo entre dois Manus, orientadores e gerenciadores de uma raça inteira, de uma raça raiz ou locais, são também avatares. Né? E o período pralaya cósmico, o período do descanso. A inspiração e expiração de Brahman, segundo os hindus. Então, o Buda Maitreya, ou o Kalki-avatara, ele vem para institucionalizar isso, que é justamente o real propósito do planeta e da humanidade, e ele vem também para eliminar de vez o que sobrou dos ímpios, dos malvados, dos intolerantes, dos desviados, etc, etc, etc. O seu símbolo é um cavalo branco, cor de leite, e ele traz uma espada prateada, flamejante e fulgurante, onde, assim como Shiva, vai passar a espada, não vai ver quem está pela frente. Como o senhor Shiva na Índia, como Horus no Egito. O mito de Shiva, por exemplo, atual, tem uma figura que retrata muito bem isso, que Shiva está dormindo e a deusa Kali, representando o Kali Yuga, está com um pé em cima de Shiva, fazendo a festa, comemorando e tal, até que Shiva acorda. Ele abre um olho, abre o outro, e nisso, Kali, já percebendo, tira o seu pé e, cai fora porque ela não é boba. E Shiva se levanta e vê o estado em que a humanidade se encontra, pega o seu Trishula, o seu tridente, e, sem ver a quem, vai passando o rodo. Esse é um mito milenar sobre Shiva, aquele que, entre aspas, destrói para que haja uma reconstrução. E essa reconstrução é feita ao mesmo tempo da destruição e reconstrução, ao mesmo tempo pelo Kalki-avatara, ou a manifestação do Buda Maitreya, que, na verdade, pelos Brahmanes, é a última reencarnação de Vishnu, da trindade hindu. Pai, Filho, Espírito Santo, no cristianismo, Brahma, Vishnu ou Brahman, Vishnu, Shiva, na Índia, Osíris, Isis, Horus, no Egito, Elohim, Adonai, Tsabaoth, Atma, Budimanas, enfim, corpo, mente, espírito. A trindade, a unicidade, a unidade se manifestando na trindade.
E a Trindade com 3 elementos expressando uma consciência. É número 3, sagrado, que todos, em suas vidas, todos nós passamos. Tudo que é determinante, relevante em nossas vidas, cumpriu 3 etapas. Tudo tem início, meio e fim. Por isso que o 3 é sagrado. Qualquer manifestação em qualquer plano, no universo inteiro, nos multiversos, passa por 3 etapas. Então, essa manifestação avatárica do Buda Maitreya, o último Buda, que fecha o Kali Yuga, é extremamente importante, dentro de tudo que falamos até agora e muito mais. A última encarnação ou manifestação da divindade, o terceiro aspecto do Logos, a terceira pessoa na Trindade hindu, Brahman, Vishnu, Shiva. Vishnu é o mantenedor, Brahman, o criador, Shiva, o destruidor para uma reconstrução, e Shiva, Vishnu, o mantenedor. Estou usando termos hindus, sânscritos, brahmanes milenares, porque Maitreya é remetido justamente àquela cultura. O termo Maitreya, mas aí dá a ideia de Maitreya, na sua avatarização, no seu processo antropomórfico de manifestação do espírito da verdade, é global e, como eu disse, cada um espera, com um nome diferente, a mesma coisa. O mesmo ser. Agora, o mais importante desse processo todo é algo simplesmente sensacional, fantástico, estupendo, mostrando que o universo é muito dinâmico. Desde o final do século XIX, acelerando na década de 50 do século XX, e acelerando muito mais agora no processo de transição de eras. E, nos próximos anos, como todos já sabem, teremos cada vez mais manifestações de seres que, numa outra nomenclatura, chamam de cristais, índigos, que são seres de um avanço espiritual, consciencial, intelectual muito grandes. E alguns deles, pequenos bodhisattvas. Por que isso é sensacional? Porque muitos desses seres não era para encarnar agora. Tem seres que era para encarnar daqui a 700 anos, 1000 anos. Está sendo feito o que em algumas ordens iniciáticas é colocado, esse termo, chamado saque contra o futuro. Existem pequenos avatares locais, que vão se manifestar, e alguns já se manifestaram, a maioria anônima, que era para encarnar daqui a 1000 anos. Final de Kali Yuga, Kalki Avatara, Buda Maitreya, na tradição, não só do Oriente, mas geral, em termos ocultistas e também teosóficos, não era para encarnar agora, ou em breve. Era para encarnar no final do Kali Yuga, daqui a, no mínimo, 3000 anos. Perdão. E isso foi trazido para o presente, está sendo adiantado. Observa-se que esse presente, e nós já falamos aqui sobre tempo e linhas de tempo, en passant, onde não existe passado nem futuro, tudo é eterno presente. O tempo se manifesta em linhas como uma rede e não numa linha só, linear. Nós temos a manifestação de seres nesse presente nosso, aqui e agora na transição planetária, e nesse processo, advindo disso,
daqui a alguns anos, até 2100, 2100 e pouco, vão nascer seres aqui, e o próprio Buda Maitreya, que já ancorou a sua energia aí, vai se manifestar em público,